Olá pessoal, beleza? Então, vamos agora falar sobre função trigonométrica. Na verdade mesmo, a gente vai chegar em função trigonométrica no fim dessas aulas. Serão várias aulas, nós vamos falar vários conceitos iniciais, mas função trigonométrica vai ser o final. É muito importante que você perceba que esses conceitos, apesar de parecerem iniciais, todos eles aparecem na prova. Então, tudo que eu vou falar aqui, todo exercício, todo exemplo que eu der aqui, todo conceito que eu der aqui pode cair uma questão só desse conceito, uma questão simplesmente disso. Então não menosprezem os conceitos aqui, porque questões fáceis valem o mesmo tanto que uma questão difícil. Então não podemos vacilar. Na verdade, essas questões fáceis que tiram a gente da prova, né? Então se você erra fácil, você sai dos candidatos que estão rumando ali pro êxito, né? Então não dei mole, vamos fazer aqui todos os conceitos, começando pelos conceitos de ângulos, né? Nós vamos falar sobre ângulos, sobre a função, sobre seno, cosseno, tangente. Vamos falar sobre diversas coisas, o círculo trigonométrico, para só então finalizar com a função trigonométrica. Então, a função trigonométrica em si vai ser um pequeno pedaço do que a gente vai estudar e que nem é dos mais importantes, porque na verdade as outras coisas que a gente vai estudar são até bem mais importantes. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente está acostumado, né, numa circunferência, a gente tem que a circunferência ela tem 360 graus. Circunferência tem 360 graus. E aí a gente mede os ângulos, a gente aprendeu lá em círculo e circunferência que se você tiver um ângulo central aqui, né, que é o centro da circunferência, esse ângulo aqui, por exemplo, é 60 graus. Você tinha esse ângulo, ele era igual a esse arco aqui. Só que agora a gente vai trabalhar com os ângulos não em graus, numa outra unidade. E para você entender o que significa essa unidade, você vai entender o seguinte. A unidade que a gente vai trabalhar é a unidade radiano. E qual é a definição da unidade radiano? Eu acho que você já ouviu falar nessa unidade, você até sabe fazer a conversão, mas você não sabe de onde vem. A unidade radiano quer dizer o seguinte, ó, um ângulo de 1 radiano, né? Você pode ter um ângulo de graus, né? Ou ele pode estar em radiano. O ângulo de 1 radiano, imagina que essa circunferência aqui, vou fazer ela um pouco maior. Gente, essa circunferência está horrorosa, mas tudo bem, o importante é o conceito, tá? Então, se você tiver uma circunferência, imagina que você tem um ângulo de 1 radiano. Tá? Esse aqui é o ângulo, ele podia estar em graus, mas ele está aqui em radiano. Se essa circunferência, por exemplo, tem um raio de 5 metros, aliás, vamos botar um raio de 6 metros. O ângulo de 1 radiano aqui no centro da circunferência vai te fornecer um arco que vai ter o mesmo comprimento da circunferência, do raio da circunferência. Então, o ângulo de 1 radiano na circunferência vai te fornecer um arco igual ao raio, de tamanho igual ao raio da circunferência. É interessante que a gente sabe que a circunferência toda tem 360 graus e isso em radiano vale 2π radiano. Então, na verdade, a circunferência ela tem 2 vezes π, ou seja, 2 vezes 3,14. 2 vezes 3,14 é 6,28. Quer dizer que a circunferência tem 6,28 vezes o raio em volta dela. Tá? Por isso que quando você faz o comprimento da circunferência é 2π vezes o raio. 2π é quantos raios aqui você vai ter no entorno da circunferência. Daí que vem a fórmula de comprimento. Tá? Então, o ângulo de 1 radiano é isso. A gente tem aqui que 360 graus vale 2π radiano, mas na verdade a gente vai utilizar essa relaçãozinha aqui que é π radiano, né? Vai valer 180 graus e a gente vai fazer regra de 3 com isso aqui. Tá bom? Então, a gente vai trabalhar com isso aqui agora na parte de ângulos da circunferência, beleza? Bom, mas vamos ter mais coisas para falar de ângulos. Mas inicialmente a gente vai agora a gente entendeu agora o conceito de radiano e como converte a regra de 3. Vamos ver. Olha só. Vamos lá, espera só um pouquinho. Olha só. Determinar a medida do arco, a medida em radiano do arco AMB de 20 centímetros. O arco AMB, esse arco aqui, em centímetros. Bom, a gente vai fazer uma regra de 3, né? Porque se o arco tiver 1 radiano, como ele está pedindo em radiano, né? Ele vai ser do tamanho do raio. O raio é 5 centímetros.
Como o arco tem 20 centímetros, ele vai ser x radianos. Então, 1 radiano vai ser igual um arco de 1 radiano, ele é igual ao raio da circunferência. Como o arco tem 20 centímetros, vai ser x radiano. Então, 5x é igual a 20, x é igual a 20 dividido por 5, x é igual a 4 radianos. Então, o ângulo, esse ângulo aqui, né, que seria esse ângulo aqui, né, esse ângulo todo aqui, alfa, o alfa seria 4 radianos, tá? É interessante que se você fosse fazer de outra forma, ia dar muita conta. Se você fosse fazer pela fórmula de arco, você ia ter que fazer algumas coisinhas, né? 2πr alfa sobre 360. Ia dar um pouquinho de trabalho. Então, a definição aqui ajudou a ser mais rápido esse exercício. Beleza? Mas isso aqui não é o que costuma cair tanto. Mas fiquem de olho nesse exercício, tá? Pode facilitar a sua vida na prova, tá? Agora, vamos lá. Determinar a medida em radiano que equivale a 150 graus. Nós vamos converter de graus para radiano. De graus para radiano é um pouco mais complicado do que de radiano para graus. De radiano para graus eu vou fazer dessa forma, mas eu vou te dar uma dica também. Então a gente sabe que π radiano é igual a 180 graus. Bom, isso aqui você vai sempre manter. Se eu tenho aqui 150 graus, vai ser x. Então, 180x, porque é uma regra de 3 diretamente proporcional, é só multiplicar cruzado, é igual a 150 vezes o π. Então, o x vai ser 150 π sobre 180, já corto o 0 com 0, dá os 2 por 3, vai ficar 5π sobre 6 unidade radiano. Então, 150 graus é a mesma coisa que 5π sobre 6 radiano. Beleza? Então, isso que você precisa saber. Pode cair questão assim, já caiu questão assim em prova. Beleza? Então, vamos lá. Determinar a medida em grau equivalente a π sobre 3 radiano. Então, mais uma vez, é uma questão que eu tenho que converter. Grau, radiano, radiano, grau. Essa aqui é um pouco mais fácil. Eu vou te dar uma dica para converter mais fácil. π radiano é igual a 180 graus. Você podia fazer a regra de 3 normal. Eu tenho que π radiano é igual a 180 graus. Essa é sempre a nossa relação fundamental. Para fazer a conversão, eu sei que π sobre 3 radiano vai ser x graus. Agora, eu faço aqui, x vezes π é igual a π sobre 3 vezes 180. X vezes π é igual, aqui dá 60, 60π. O x vai ser 60π dividido por π, né? O π que estava multiplicando o x passa dividindo, o x vai ser 60 graus. Então, π sobre 3 radiano equivale a 60 graus. Dica, quando você estiver convertendo de radiano para graus, você utiliza o π como 180. Então, π sobre 3 radiano, você vai fazer aqui no lugar do π, 180 sobre 3, vai dar 60 graus. Beleza? Então, aqui vai até mais direto, mais fácil, não precisa fazer essa regra de 3 toda, não. É só substituir o π por 180, quando você tiver o ângulo em radianos, substituir o π por 180, você já vai ter ali a medida em graus, beleza? Então vamos seguindo, tem mais coisa, né? Só isso que eu tenho para falar com você de graus, de ângulos não, tá? Então a primeira coisa é converter graus para radiano, radiano para graus, mas isso cai bastante, então abram o olho. Segunda coisa que eu tenho para falar com vocês é quando você tiver ângulos superiores a 360. Quando você tiver ângulos superiores a 360, que no caso aqui 1140 graus, você vai dividir por 360. Por quê, Di? Porque é o seguinte, se você está aqui na circunferência, você deu uma volta nela, você andou 360 graus. Você andou mais uma, 720, e por aí vai. O importante não é o tanto de voltas que você deu, mas onde você parou. Então, se você deu 3 voltas e andou mais 30 graus, o que me importa são os 30 graus que você andou no final das contas. Então, quando eu ando 1140 graus numa circunferência, aqui o 1140 dá para dividir por 3, né? Por 3? Por 3 vai dar 18, acho que vai dar. 0, 18, vai 1, 9, 1080, né? 0, aqui vai dar 6, deu 60 graus aqui, né? Então, na verdade, esse 3 aqui é o número de voltas que você deu.
Então você deu 3 voltas e ainda sobrou 60 graus. Então o ângulo de 1140 graus ele vai corresponder ao arco da primeira volta de 60 graus. Ou seja, você deu 3 voltas, mas na verdade se você tivesse dado só uma volta, não tivesse dado volta nenhuma, tivesse só andado o ângulo que você vai ter em relação a onde você estava no início, vai ser só 60 graus, tá? É uma coisa importante. Se você tiver ângulos negativos, uma observação aqui, gente. O exercício já acabou aqui, tá? Esse já acabou aqui. Se você tiver ângulos negativos, por exemplo, menos 150 graus. O que é menos 150? Menos 150, depois eu vou te mostrar na circunferência trigonométrica. É você andar no sentido contrário. A gente vai sempre andar no sentido anti-horário. Se você estiver andando no sentido horário, o ângulo fica negativo, tá? Então, beleza. Então, se você andar menos, quando o ângulo for negativo, você soma 360 para ter o correspondente. Então, 360 menos 150, isso aqui deu 210 graus. Então, andar menos 150 é a mesma coisa que andar 210 graus, tá? Então, a primeira coisa. Agora, e se tiver menos 750 graus? Tá negativo e ainda está acima de 320. O que você vai fazer? Você vai pegar o 750, vai de novo dividir por 360. Isso aqui vai dar 2, dá 720, sobra 30. Então você deu 2 voltas, repare, você deu 2 voltas no sentido horário, né? Porque se é negativo, 2 voltas no sentido horário. E ainda sobrou 30 graus. Então esse 30 aqui graus não é 30 graus positivo. Ele, na verdade, ele é menos 30 graus. Então, o menos 750 se converte a um ângulo da primeira volta de menos 30. E aí agora você faz aquilo que a gente falou quando é negativo. Quando é negativo, você pega e soma 360 aqui. 360 menos 30 vai dar 330 graus. Então, o ângulo de menos 750, esse aqui era o primeiro exemplo, tá, gente? Aqui foi o primeiro exemplo que eu dei para vocês. E aqui é o nosso segundo exemplo aqui sobre ângulos negativos. Então, menos 30 vai ser também correspondente então, a 330 graus na primeira volta, tá bom? Então, primeiro você tira as voltas, dividindo por 360, e depois você pega o resto, ele vai estar negativo, né? Porque era menos 750, deu um resto de menos 30, e aí você soma 360 nesse resto aqui para ficar um ângulo positivo, beleza? Então, acho que tem tudo que eu precisava falar com vocês de ângulos aqui nessa questão de mais de uma volta, tá bom? Então, calcular a medida do x na primeira volta é isso. Então, a gente não vai trabalhar com ângulos de 1150, 1300. Não, quando passar de 360, você tem que dar uma arrumada. Ângulos negativos, tem que dar uma arrumada. Determinar a medida x do arco da primeira volta positiva, que possui a extremidade dos arcos. Tem duas possibilidades aqui. A primeira seria você transformar esse ângulo aqui de radiano para graus e fazer o que a gente já aprendeu no exercício anterior, ou trabalhar com radianos mesmo, eu vou explicar para vocês agora, beleza? Vamos lá. Bom, então aqui, ó, gente, determinar a medida de x do arco da primeira volta aqui no caso desses aqui. Bom, eu vou fazer uma coisa que é um pouco complicado de entender o que eu vou fazer. Porque o que eu vou falar vai servir para qualquer exercício, não só para esses aqui. Então, por exemplo, 17 por 2. Eu sempre faço a divisão desses dois aqui, ó. 17 por 2. Faço a divisão. 17 por 2 dá quanto aqui, gente? Dá 8, dá 16, sobra 1, né? Então, aqui daria 8,5, né? Mas o que me importa é só esse número aqui. A parte da vírgula não me importa, não. Não se importe com essa parte da vírgula. Deu 8, alguma coisa. Ou seja, a gente sabe que a cada... Isso aqui, então, só para você entender, isso aqui deu 8,5 π. A gente sabe, radiano, que a circunferência dá uma volta a cada 2 π radiano. Então, se você tem 8 π, né, é um número... Você vai preocupar aqui com os números pares, né? 2π, 4π, 6π, a cada 2 você tem uma volta. Então, deu 8π.
8,5 π são 4 voltas. Então, são 4 voltas aqui. Então, você vai tirar 4 voltas, é 8π. Então, você vai tirar 8π. Para você ficar só com, aqui, ó, 17π sobre 2, você vai tirar 8π, que são 8 voltas completas. Se você fizer o MMC aqui, vai dar 17π menos 16π, né? Dividiu pelo de baixo, multiplicou pelo de cima, deu π sobre 2 radiano. Então, 17π sobre 2 vai dar π sobre 2 radiano. Então, você sempre fecha aqui, tira números pares de π, né? 2π, você vai tirar 2π, 4π, 6π, 8π, 10π. Você nunca vai tirar 7π. Você sempre vai tirar de 2 em 2, porque assim, você tirando de 2 em 2, você está tirando uma volta completa, porque a volta da circunferência é 2π. Então, eu sempre faço a divisão, vou fazer de novo aqui, ó. 19 sobre 3, vai dar aqui 6, dá 18, resto 1. Então, deu, nem vou preocupar aqui agora. Por exemplo, aqui daria 0,3, né? E por aí vai, daria dízima periódica aqui. Então, aqui o que eu vou fazer? Deu 6,3. Então, eu vou pegar o 19π sobre 3 e vou subtrair, como deu 6,3, eu vou subtrair 6π. Isso aqui vai ficar 19π sobre 3 menos, aqui MMC, vai ficar 18π sobre 3. Isso aqui vai dar π sobre 3 radiano. Tá? Então, eu sempre vou subtrair menos 2π. Por exemplo, se eu fizesse a divisão, por exemplo, e a divisão tivesse, por exemplo, 16π sobre 3 radiano. Eu fizer a divisão 16 por 3, dá 5, vai dar 15, resto 1, vírgula alguma coisa, não importa. Então, é 5. Eu não vou tirar 5. Eu vou tirar o primeiro par antes do 5. Então, eu vou fazer aqui menos 4π. Eu nunca posso tirar ímpar. Então, e é sempre arredondando para baixo. Por exemplo, aqui era 8,5, eu arredondo para 8. 6,3, eu arredondo para 6. Aqui deu 5, alguma coisa, eu não posso tirar 5, eu vou tirar 4. Então, isso aqui fazendo MMC vai ficar 3, vai ficar 16π menos 12π. Isso aqui vai dar 4π sobre 3 radiano, beleza? Então, é sempre isso, gente, sempre arredondando para baixo, o primeiro par que você tiver arredondando para baixo, você vai tirar. Sempre com π, né? É 6π, 4π, 8π, você sempre põe subtraindo com um π, beleza? Então, esse aqui é o exercício um pouquinho mais complicado que a gente tem, beleza? Então, é isso que eu precisava falar de ângulos com vocês. Tá aqui, a primeira parte da matéria de trigonometria é sobre os ângulos. Você tem que saber transformar radiano para grau, grau para radiano e saber fazer quando passar de 360, como dividir, né, por 360, pegar o resto, se for em radiano, fazer essa manhãzinha que eu falei para vocês. Caso você não tenha gostado e prefira, você pode, aí eu acho que não recomendo fazer isso, mas você tem essa possibilidade. Transformar aqui para graus, né, substituir o π por 180, fazer isso aqui virar graus e fazer o que a gente fez aqui no exercício anterior, de dividir por 360. Mas não recomendo fazer isso não, porque gasta muito mais tempo. Eu recomendo realmente aprender o que eu fiz aqui agora. Sejam as medidas dos arcos trigonométricos 17π sobre 8 e 41π sobre 8 radiano. É correto afirmar que as medidas em um são ângulos côngruos. O que são ângulos côngruos? São aqueles que são iguais, né? No popular. Suplementares, côngruos e complementares. Vamos lá, vamos ver esses ângulos aqui. 17π sobre 8. 17 por 8 está passando de 2, então eu vou ter que reduzir. Então, ó, 17π sobre 8. O 17 por 8 dá 2, dá 16, resta 1. Então, eu vou tirar 2. π. Então, MMC vai dar 8, né? Então, vai ficar 17π menos 16π vai dar π sobre 8. Então, 17π sobre 8 é π sobre 8 radiano. 41π sobre 8. 41π sobre 8. 41 sobre 8 dá 5, dá 40, resta 1. Então, deu 5, eu arredondo para o primeiro par para baixo. Então, deu menos
4π aqui sobre 1. Então, MMC vai dar 8, vai dar 41 menos 32π. 41π. 41π menos 32π. Isso aqui dá 9π sobre 8. Então, 9π sobre 8 não são côngruos, né? Então, isso aqui está errado. Côngruos se fossem iguais. Teria que ter dado a mesma coisa. Vamos lá, vamos 1490. Bom, 1490 dividido por 360, tá bom? Passou de 360, eu faço isso aqui. Vai dar 4, né? Eu acho que dá 4, hein? 0 é 24, sobe 2, 12, 144. Isso. Então, aqui, o resto deu 50 graus. Então, esse ângulo de 1490, ele corresponde a um ângulo de 50 graus. Você deu 4 voltas completas na circunferência e sobrou 50. E o menos 1030? Bom, eu pego 1030, divido por 360. Isso aqui vai dar... Nem 3 vai dar, né? Vai dar 2. Vai dar 720. Dá 0. Dá 1. Dá 310, né? 310. Só que, na verdade, é menos 310, porque era menos 1030, né? Então, menos 310, então esse menos 1030, ele é igual a menos 310. E aí, para finalizar, eu pego 360, subtraio 310, isso aqui deu 50 graus. 50 graus. Opa, então esses dois, os dois são 50 graus. Uns são ângulos suplementares. Suplementares, essa é a soma de 180. Se eu somar aqui, π sobre 8 mais 9π sobre 8 vai dar 10π sobre 8. 10π sobre 8 radiano não é 180, né? Porque 180 graus é π radiano. Aqui deu 10 sobre 8π. Então, eles não são suplementares. O 2 são ângulos côngruos. Em 2, os ângulos são complementares. Complementares seria se a soma desse 90. A soma dos dois aqui é 100 e não 90. Então, a nossa resposta é que em 2 os ângulos são côngruos, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Dois ângulos medem tanto. O menor deles mede... Gente, aqui é melhor transformar eles para graus. Então, aqui, para transformar isso aqui para graus, eu vou simplesmente trocar o π por 180. Tá vendo? Como eu quero saber o ângulo, qual que é maior, qual que é menor, eu trabalho em graus, que é mais fácil, né? Então, o π aqui eu transformei por 180, 180 por 9 dá 20, 2 vezes 20, 40 graus. Esse aqui, 5 vezes 180 sobre 18. Aqui dá 10, 5 vezes 10, 50 graus. O menor deles, quem é o menor deles? O 40 graus é esse aqui, né? Então, é só substituir, converter radiano para graus, é só fazer isso. Trocar o π por 180, beleza? Numa circunferência, a soma das medidas de dois arcos é 315 graus, ou seja, eu tenho um arco alfa mais o outro beta, a soma dos dois é 315. Foi isso que o exercício falou, eu transformo na forma de equação, gente, sempre. Se um deles mede 11π sobre 12, a medida do outro é. Então, eu vou converter isso aqui para graus, porque eu estou vendo que está tudo aqui em graus. A primeira informação que ele me deu está em graus, as respostas estão em graus, então, se está todo mundo em graus, eu vou trabalhar todo mundo em graus. Então, quem está em radiano, eu vou converter. Então, 11π, o π vale 180 sobre 12. O 180 por 12 dá 1, sobra 6, das 15, né? Então, 11 vezes 15... vai dar 165, né? Então, o outro vale 165 graus. Esse de 11π sobre 12 radiano vale 165. Daqui a pouco tem que gravar de novo. Faz umas besteiras dessa, né? Faz a conta aqui, 165 e põe 160. Né? E aí, não dá um vacilo desse na prova, pelo amor de Deus. Então, um deles é 165. Aí, é o alfa ou o beta? Tanto faz. Não tem nenhuma informação que um tem que ser o alfa, outro tem que ser o beta. Então, o beta vai ser o 315 menos 165. Então, 315 menos 165 dá 0 aqui. Vai ficar 5 aqui. Foi 1. Aqui é 2.
150 graus. O beta, 150 graus. Beleza? Tranquila essa questão, né? É só converter de novo o radiano para graus. Um arco de circunferência de 5π sobre 6 radiano pode ser dividido em arcos de 30 graus. Quantos arcos de 30 graus? Ou seja, se eu dividir de 30 em 30, quanto que vai dar? Primeira coisa, aqui está em graus, aqui está em radiano, vou converter isso aqui para graus. Então é 5 vezes 180 dividido por 6. Isso aqui vai dar 30. 30 vezes 5, 150 graus. Então isso aqui é a mesma coisa que 150 graus. Então, se eu tenho 150 graus, se eu dividir por 30, vão dar 5 arcos de 30 graus. Né? Se eu dividir de 30 em 30, vão dar 5 arcos de 30 graus. Na verdade, esse exercício ele só queria que você convertesse aqui. Ele faz essa questãozinha de quantos arcos de 30, só para não ser muito direto, para dizer assim, quanto que é 5π sobre 6 radiano em graus. Para não ser direto assim, ele faz essa voltinha. Pergunta, em quantos arcos de 30 graus você conseguiria fazer? Né? Deixa eu ver se tem mais exercício. Eu acredito que tem mais uns 2. Não, temos só mais um. Vamos lá. Gabriel verificou que a medida de um ângulo é de 3π sobre 10 radiano. Essa medida é igual a... Então, só para converter isso aqui para graus. 3 vezes 180 sobre 10. Cortou o zero com o zero. Isso aqui vai dar 54 graus. Né? 3 vezes 18. Beleza, gente? Então, isso é ângulo que a gente precisa saber. Converter grau para radiano, radiano para grau. Saber fazer quando passa de 360. Eu acho que um dos exercícios mais interessantes que a gente teve aqui foi esse aqui. Né? Que foi para reduzir quando é em radiano e reduzir quando é em graus. É o exercício, eu acho que mais completo que a gente tem dessa matéria aqui. Beleza, gente? Então, eu vou até encerrar a aula com esse slide aí para vocês ficarem de olho nele. Se vocês não conseguiram aprender isso aqui, revisem, porque esse slide aqui é o mais importante da aula de hoje, tá? Eu acho que converter grau para radiano, radiano para grau, acho que todo mundo consegue. Aqui que eu acho que é o mais complicado. Beleza, gente? Então, até a próxima aula. Nós estamos só começando, nós vamos ter umas 7, 8 aulas de trigonometria. Até já!